Neste vídeo eu vou responder às perguntas que tu deixaste para eu responder no Instagram. Tenho aqui muitas perguntas, por isso vamos a isto. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda de volta ao canal, ou seja muito bem-vindo, bem-vinda se estás pela primeira vez aqui no canal. Neste vídeo, se vieste parar este vídeo por algum motivo pela primeira vez, então bem-vindo, bem-vinda aqui no canal. Eu costumo falar sobre negócios digitais com propósito que nos permitem viver uma vida de paixão, liberdade e abundância. Mas neste episódio, ou melhor neste vídeo, não vou estar a falar exatamente sobre isso porque vou responder a uma série de perguntas que vocês tiveram para me fazer no Instagram quando eu pedi perguntas. Algumas estão relacionadas com negócios, outras nem tanto. Parece-me que vamos ter de fazer isto em duas partes, porque são muitas perguntas e senão isto vai ficar mega extenso. Então, eu dividi aqui as perguntas em duas partes. Esta primeira parte, a que eu vou responder neste vídeo, são perguntas que estão mesmo mais relacionadas com o negócio, opiniões minhas e pedidos de perguntas mesmo específicas, e depois deixei para o próximo vídeo algumas perguntas assim mais pessoais, mais relacionadas assim comigo diretamente, algumas também relacionadas com o negócio, mas comigo especificamente dentro do negócio. Então vamos dividir assim, que é para a coisa não ficar muito grande. Então, eu tenho aqui as perguntas à minha frente, eu não preparei respostas, eu já vi as perguntas, claro, tenho-as aqui nas minhas notas, mas não preparei respostas, portanto, vai ser assim, o que sair no momento, não preparei nada, portanto, é mesmo para ser assim um vídeo mais descontraído, para conversar aqui um bocadinho contigo sobre as perguntas que tu tinhas para me fazer. E a primeira pergunta que tenho aqui é logo uma pergunta assim, complexa. Complexa, eu acho que só isto dava um vídeo, ou talvez uma série de vídeos, porque é mesmo complexo. Então, esta pergunta que apareceu esta pergunta é a seguinte: como trabalhar o confiar em mim? Como trabalhar o confiar em mim? Então, quando eu penso nesta pergunta, vem-me logo à mente o treino, não é? Isso treina-se. E das duas uma. Ou isto vai estar mais relacionado com disciplina, ou vai estar mais relacionado com intuição. Então, eu acho que isto pode ter estas duas vertentes. Como confiar em mim no sentido de como confiar que eu vou fazer aquilo que me proponho a fazer mesmo, e isto tem mais a ver com disciplina, ou então como confiar em mim no sentido de como confiar naquela vozinha que vem de dentro, na minha voz interior, que é a minha intuição, e portanto como confiar na minha intuição. Parece-me que pode ser uma destas coisas. Para a primeira, esta pergunta do como confiar que eu vou mesmo fazer aquilo que me proponho a fazer, para mim, na minha opinião, a resposta é fazendo coisas difíceis. De cada vez que eu faço uma coisa difícil, eu confio mais em mim. Então, fazer coisas difíceis trabalha o confiar em mim. O que é que são coisas difíceis? Vai ser diferente para cada um. Às vezes tomar um banho de água gelada pode ser uma coisa difícil. E se eu provar a mim própria que por muito que não me apeteça e que eu não queira, eu até sou capaz de tomar um banho de água gelada, eu passo a confiar mais em mim. Fazer um direct no Instagram pode ser uma coisa difícil. Então, se por muito que eu não queira e muito que eu esteja desconfortável, se mesmo assim eu fizer o direct no Instagram, eu estou a provar a mim mesma que eu sou capaz de fazer coisas difíceis. E à medida que vamos fazendo este tipo de coisas difíceis e provando a nós próprios, eu sou capaz de fazer coisas difíceis, então, quando realmente chegar uma situação difícil e desafiante na minha vida, eu vou confiar que sou capaz de ultrapassar essa situação difícil. Muito mais facilmente eu vou ter essa confiança em mim. Então, há aqui este lado do confiar em mim, nas minhas capacidades e que eu sou capaz de fazer aquilo que me proponho a fazer. E isto pode ser muito útil numa fase mais desafiante do negócio, não é? Se eu já tiver dado provas a mim própria
que eu sou capaz de fazer coisas difíceis, através destas pequeninas coisas difíceis, então, quando chegar uma fase mais desafiante no meu negócio, por exemplo, um problema específico no meu negócio, um desafio específico, mais eu vou ter a capacidade de pensar, eu sou capaz de ultrapassar esta situação difícil, porque eu sou capaz de fazer coisas difíceis. Então, trabalhar este músculo da confiança nas próprias capacidades é super importante. E depois temos então aqui a intuição. Como confiar na voz da intuição? Como confiar naquela vozinha que vem de dentro, que às vezes até me diz para fazer coisas que vão completamente contra a lógica ou contra aquilo que é esperado de mim. Como confiar nessa voz da intuição? E mais uma vez aqui é um treino. E um treino, eu diria, em duas vertentes. Um treino, primeiro, de te conectares com essa voz, cada vez mais, fazeres esse trabalho de conexão com a tua voz interior, meditando, fazendo journaling, olhando para dentro, passando tempo sozinha, conectar-te com essa voz interior e depois, ao mesmo tempo, praticando, seguir a voz da intuição em decisões pequeninas, decisões que não tenham assim grande impacto na tua vida, não é? Do tipo, vou para a esquerda ou vou para a direita? Estou a caminhar, estou a fazer uma caminhada. Vou virar à esquerda ou vou virar à direita? Em vez de pensares racionalmente, deixa que seja a tua intuição a decidir. Vais jantar a um restaurante, estou indecisa entre o prato A e o prato B. Em vez de pensares racionalmente, deixa que seja a tua intuição a decidir. E à medida que vais treinando estas decisões da intuição, com coisinhas assim pequeninas e que não tenham um grande impacto, quando chegar o momento de tomar uma decisão importante, tu já vais confiar muito melhor na tua voz interior, na voz da tua intuição. Então, isto é treino. É mesmo treinar antes dos momentos críticos, antes dos momentos difíceis e antes dos momentos de decisões importantes, ir treinando estas capacidades. Então, é esta a minha resposta. Depois, tem aqui outra pergunta que diz assim... ela nem está assim em modo de pergunta muito bem, diz: o impacto das expectativas versus a realidade sobre criar um negócio. Expectativas versus realidade. Muitas vezes as duas não estão assim muito bem alinhadas, não é? Uma coisa é as expectativas e depois a realidade é uma coisa assim diferente. E aqui a resposta fácil e a resposta óbvia e a resposta certa é deixar cair as expectativas. Deixar cair toda e qualquer expectativa. Isto era o que idealmente nós todos deveríamos fazer, não é? Era não ter qualquer expectativa. Simplesmente ir, fazer e ver no que dá sem ter expectativas. Só que isto é muito difícil de fazer, não é? E para a maior parte de nós não é viável. Vamos sempre ter uma ou outra expectativa, não é? Então, fazer o trabalho de libertar as expectativas, não é? Ter a consciência de que as temos, as expectativas estão lá, olhar para elas e depois fazer o trabalho de libertar essas expectativas. Isso é super importante. Eu tenho um post no Instagram onde eu tenho algumas perguntas que vocês podem responder para começarem a fazer este trabalho de deixar cair as expectativas. Então, vou deixar aqui o link na descrição para vocês verem. Então, libertar as expectativas. Aprender a fazer esse trabalho. Tem muito a ver com perceber que necessidade é que um determinado resultado iria preencher em mim. Tipicamente, quando eu tenho a expectativa de alcançar um resultado, significa que eu estou à espera que esse resultado preencha uma qualquer necessidade. Então, o libertar as expectativas tem muito a ver com identificar qual é essa necessidade que eu estou a tentar preencher e depois perceber que talvez eu nem precise preencher essa necessidade, não é? Por exemplo, a necessidade de validação, eu tenho, ou será melhor para mim aprender a viver sem precisar de validação do que preencher essa necessidade. Então eu posso simplesmente deixar cair a necessidade. Ou então, se for uma necessidade realmente válida, perceber que outras formas é que eu tenho de preencher essas necessidades sem recorrer ao meu negócio. Isto às vezes é mais fácil de fazer, outras vezes é mais desafiante, dependendo de qual é que é a necessidade que eu estou a tentar preencher. Então, passa muito por isto, por encontrar
formas alternativas de preencher as necessidades que eu estou a tentar preencher através do meu negócio. Por exemplo, temos esta questão da validação, não é? Se eu atingir um determinado resultado, finalmente vou ter validação daquilo que eu estou a fazer. É mais producente tu aprenderes a viver sem necessidade de validação do que ires à procura dessa validação nos teus resultados. Ou então, por exemplo, se eu atingir um determinado resultado, vou preencher a necessidade que tenho de estabilidade financeira. Ok, essa é uma necessidade válida. Ou pode ser uma necessidade válida para ti, a de estabilidade financeira. Então, de que outra forma é que podes preencher essa necessidade? Que não através do teu negócio. Ou então que não através daquele projeto específico no teu negócio. Isto pode muitas vezes passar por pensar num plano B. Qual é que seria o plano B? Mesmo que estes resultados não cheguem desta forma que eu estou a pensar, qual é que seria o plano B que me preencheria esta necessidade na mesma? E perceber que nós nunca estamos limitados a só uma alternativa. Temos tantas alternativas. E como empreendedores devemos ter a capacidade de inovar e de pensar em coisas novas e de pensar em formas novas de gerar retorno financeiro. Não é? É essa a função de um empreendedor, é gerar retorno financeiro para o seu negócio, através de soluções que oferece aos seus clientes. Então perceber que nós nunca estamos limitados a uma só forma de gerar rendimento. Temos várias possibilidades. Então, se nós percebermos que não temos de colocar os ovos todos na mesma cesta, no fundo, não é? Podemos tentar com um determinado projeto dentro do nosso negócio, mas saber que se esse projeto não funcionar, existe uma série de outras alternativas que nós podemos implementar. E então, no fundo é isto. E outra forma de libertar as expectativas é também perceber que os resultados vão aparecer quando tiverem que aparecer. E enquanto eles não aparecerem é porque eu ainda tenho coisas a trabalhar ou coisas para aprender. Então, perceber isto, perceber que a coisa só falha mesmo no dia em que eu decidir desistir. Enquanto eu não decidir desistir, eu estou pura e simplesmente a continuar a aprender e a continuar a evoluir. E se eu continuar nessa jornada, os resultados vão aparecer, mais cedo ou mais tarde. E aquilo que eu não consigo controlar é o tempo. Em que tempo é que esses resultados vão aparecer? Essa parte não dá para controlar. Portanto, essa parte é libertar para o universo. Então, esta é a minha resposta. A seguir, outra pergunta que é: como perder o medo de gravar vídeos? Mais uma pergunta bem complexa. Vocês têm aqui, a próxima também é bem complexa. Então, também vou dar aqui uma resposta em duas partes nesta. Porque uma parte aqui importante, super importante, é tu perceberes porque é que tens medo de gravar vídeos. O que é que efetivamente tu tens medo que aconteça se tu começares a gravar vídeos e a partilhar esses vídeos com o mundo, não é? Porque muitas vezes o medo não é propriamente o medo de gravar vídeos, não é? É medo depois de partilhar esses vídeos com o mundo, de tornar esses vídeos públicos. Então, o que é que tu estás convencida que pode acontecer se tu começares a gravar vídeos e a publicar vídeos? Deve ser algo que tu não queres que aconteça, não é? Então, é perceber porque é que tu não queres que isso aconteça. Ok? Então, o que é que tu acreditas que vai acontecer se começares a gravar vídeos e porque é que tu não queres que isso aconteça? Muitas vezes estás também a tentar preencher uma necessidade. Na maior parte dos casos, e pode não ser o teu caso, obviamente, tu vais dar as tuas respostas, mas na maior parte dos casos, aquilo que pode acontecer, aquilo que as pessoas têm medo que aconteça se começarem a gravar vídeos e a publicar vídeos é que os outros critiquem, é que as pessoas se riam de mim por eu estar agora a criar vídeos. E então, tu não queres que isso aconteça porque tu queres que toda a gente goste de ti. E então é essa a necessidade que estás a tentar preencher. É a necessidade que tu tens que toda a gente goste de ti. E nós somos muito educadas para isto, não é? Nós somos, principalmente nós mulheres, somos educadas para sermos boas meninas, para sermos bem comportadas, para agradarmos a toda a gente, para que toda a gente goste de nós, não é? E então depois, quando chegamos à vida adulta e percebemos que nem toda a gente vai gostar de nós, isso provoca sofrimento. Aquilo que tu tens que perceber é que nem toda a gente vai gostar de ti e está tudo bem, está tudo certo com isso. Tu também não gostas de toda a gente.
Se eu te perguntar, diz-me aí uma pessoa de quem tu não gostas. Pode ser um conhecido, alguém que tu conheças, ou então, sei lá, uma celebridade, alguém nas redes sociais que tu não gostas. De certeza que tu vais pensar pelo menos num ou dois nomes de pessoas. Então, há pessoas de quem tu também não gostas. E há pessoas que não vão gostar de ti. E está tudo certo, não é suposto nós sermos compatíveis com 100% das pessoas que nos rodeiam. Isso seria uma utopia. Então, se é isso que te está a impedir de gravar vídeos, se é esse o teu medo, percebe que nem toda a gente vai gostar de ti. E está tudo certo, está tudo bem. Tu não és para toda a gente. Tu és para aquelas pessoas especiais que vão criar uma ligação contigo. Apenas e só. E pronto, está tudo certo. E depois a outra parte da resposta é começar a fazer. Começar a fazer. E ao início podes estar a gravar vídeos só para ti, não precisas de os publicar logo. Mas vai treinando esta coisa de falar para a câmara, que muitas vezes ao início é super assim constrangedora e super desconfortável. Então vai treinando essa coisa de falar para a câmara, mesmo que não seja para partilhar, mesmo que não vás publicar em lado nenhum, ok? Mas vai treinando. E à medida que vais fazendo isso, a coisa vai se tornando cada vez mais natural. Tu vais-te comportando de forma cada vez mais natural em frente à câmara e isso vai-te deixar mais confortável. Então, treina. Percebe porque é que tens este medo de gravar vídeos, o que é que está por detrás e desconstrói essa necessidade e depois treina, começa a treinar. Muitas respostas aqui passam pelo treino, não é? Então, esta é a minha resposta. E lá está, a seguir mais uma pergunta super complexa, que é como trabalhar a relação com o dinheiro? Como se isto fosse uma pergunta simples, uma resposta simples que eu pudesse dar aqui em 30 segundos. Não é? Trabalhar a relação com o dinheiro é complexo. E é um processo para o resto da vida. E é por isso que eu não posso responder aqui em 30 segundos como trabalhar a relação com o dinheiro, não é? Porque é uma coisa que tu vais começar a fazer, se ainda não começaste, vais começar, e vai durar para o resto da tua vida. Nunca mais vais parar de trabalhar esta relação com o dinheiro. Então, como trabalhar a relação com o dinheiro? Aprendendo, estudando, desconstruindo as crenças que já existem dentro de ti, substituindo por outras crenças mais potenciadoras, olhando para a tua história com o dinheiro, lendo livros sobre dinheiro, falando sobre dinheiro, não é? Muitas vezes temos este tabu de que não se fala de dinheiro. Então, à medida que tu te abres e começas efetivamente a falar de dinheiro, a energia muda logo, não é? Perceber que o dinheiro é energia, é só energia, não é mais nada. E que a energia flui, é suposto fluir, não é suposto a energia estar estática e parada. Então é suposto fluir, é suposto entrar dinheiro, sair dinheiro, é suposto tu ganhares dinheiro, é suposto tu abdicares, abrires mão de dinheiro e libertá-lo para outras pessoas. Então, esta resposta é muito complexa. Não dá para responder assim aqui de forma detalhada, mas vou até convidar-te a inscrever-te na lista de espera para um programa que eu estou a preparar sobre trabalhar a relação com o dinheiro. Então vou deixar também aqui o link na descrição para, se quiseres receber informações sobre isso, deixares o teu nome na lista de espera. Ainda vai demorar alguns meses, porque primeiro ainda vem a licença de maternidade, mas ele há de chegar. Depois, aqui outra pergunta que é: como planeias o teu trabalho? E esta pessoa diz: esta é a minha maior dificuldade. Eu não tenho aqui agora os nomes das pessoas, mas eles vão aparecer aqui no ecrã alguns. Então, como planeias o teu trabalho? Esta também é uma pergunta interessante, porque eu já fui de planear o meu trabalho assim ao detalhe. Eu já fui aquela pessoa super organizada, super planeadora, em que eu tinha no meu calendário, no meu Google Calendar, todos os blocos de trabalho que eu tinha para fazer e depois seguia aquilo à risca e pronto, já passei por essa fase e depois percebi que isso não funciona para mim, que não é de todo compatível com o meu estilo e com a minha personalidade. A minha personalidade é muito mais de deixar fluir. E eu andei 30 e tal anos enganada em relação a isto. Eu achava que eu era uma pessoa super estruturada e que gostava de planear tudo ao detalhe, mas não. Eu percebi depois, olhando mesmo para a minha personalidade inata, que eu funciono muito melhor com o deixar fluir. Então,
Como é que eu planeio o meu trabalho? Agora, tendo em conta esta noção de que funciona melhor a deixar fluir, ainda estou a aprender um bocadinho, confesso que ainda estou a aprender, porque é algo ainda bastante novo para mim. Mas basicamente eu tento ter algumas tarefas fixas, não é? Por exemplo, reuniões com a minha equipa são tipicamente à segunda-feira de manhã. Há uma reunião que tenho à sexta-feira com uma das pessoas da minha equipa, mas a maior parte é à segunda-feira de manhã. Portanto, uma coisa fixa. Essa é uma coisa que eu já sei que acontece todas as segundas-feiras de manhã. Tirando isso, tudo o resto é bastante flexível e bastante variável. Então, o que eu tento é ter, já não um calendário assim super estruturado, mas um calendário onde eu coloco algumas tarefas ao longo da semana e tento nunca ter mais do que 2 tarefas por dia. E mesmo assim às vezes é desafiante conseguir fazer as 2 tarefas. Mas eu tento planear mais ou menos 2 tarefas para cada dia, talvez uma maior e outra mais pequenina, procuro que seja assim, e funciona dessa forma. E depois tenho algumas tarefazinhas mais diárias, como por exemplo publicar um post no Instagram, que acontece quase todos os dias, mas isso também vai com o flow da coisa hoje em dia. Mas no fundo é assim que eu planeio o meu trabalho. No meu negócio, eu utilizo ciclos de 90 dias para planear o meu negócio e gosto de planear o meu negócio anualmente, com todos os ciclos de 90 dias que vão caber dentro de um ano. E também gosto de ter uma visão a médio prazo para o meu negócio. Portanto, eu sei mais ou menos o que é que vai estar a acontecer em 2022, o que é que vai estar a acontecer em 2023 e por aí fora, pelo menos até 2025. Mas é muito abstrato ainda, portanto, não é planeado ao detalhe. É eu saber para onde é que me estou a dirigir. Eu saber mais ou menos o que é que vem a seguir. Com super flexibilidade. Portanto, se chegarmos daqui a 2 meses e já não me apetece fazer nada disso, eu mudo com a maior das facilidades. Mas então, no negócio, o grosso do planeamento é feito assim, em ciclos de 90 dias. Portanto, eu olho para os próximos 90 dias e penso o que é que vai estar a acontecer. E depois, no dia-a-dia, é isto. Tentar colocar uma tarefa, distribuir pela semana, uma tarefa maior por dia e uma tarefa assim mais simples, mais pequena, também por dia. E depois deixo fluir, que é uma coisa que quem me ouvisse falar há uns 3 anos atrás eu não dizia nada disto, mas hoje em dia mesmo assim, às vezes acordo e apetece-me trabalhar a manhã toda, outras vezes acordo e não me apetece trabalhar e trabalho a partir das 5 da tarde, é conforme me apetecer, sinceramente. E para algumas pessoas isto seria desastroso completamente, é preciso que tu te conheças muito bem e que percebas muito bem o teu funcionamento. Para algumas pessoas isto pode ser completamente desastroso. Para mim, é a forma como eu me dou melhor. Eu tenho muita necessidade de liberdade e, portanto, percebi nitidamente que não é compatível comigo ter um calendário assim super estruturado quando o que eu mais preciso é de liberdade. Então, adaptei o meu trabalho a isto e, claro, há uma fase de adaptação e confesso que às vezes ainda há dias em que há tarefas que têm que passar para o dia seguinte porque não as consegui fazer, mas eu estou a aprender a organizar melhor desta forma e claro que também não pode ser deixar fluir tudo e mais alguma coisa porque existe uma equipa por trás. Uma equipa que precisa de informação, que precisa de que eu faça coisas a tempo e horas e, portanto, e quando existem clientes também, as necessidades do cliente têm que ser preenchidas e, portanto, os prazos do cliente. Então, não pode ser assim tipo freestyle a todo o tempo. Tem que haver uma parte de estrutura. Mas eu prefiro ter 20% do meu tempo algo estruturado, né? Com reuniões, com coisas que sei que tenho que fazer para passar para a equipa, com coisas que sei que tenho que fazer para clientes e o resto do meu tempo ser go with the flow. Então hoje em dia é isto que eu faço. Mas o que eu te recomendo é que tu aprendas muito bem sobre ti própria e que te conheças assim mesmo profundamente. O que é mais importante para ti? Quais são as tuas formas ideais de funcionar?
e depois adapta a tua organização e o teu planeamento a isso, a ti própria, porque não vai ser igual para toda a gente, não vai. Então, fica o desafio. Depois, aconselhas o curso de coaching para quem deseja ajudar pessoas a mudarem de carreira e de vida? Sim, o coaching é um processo que é altamente aplicável a qualquer processo de mudança, não é? Qualquer processo de mudança vai beneficiar com a aplicação de ferramentas de coaching. Por isso, sim, aliás, eu até acho que toda a gente devia fazer um curso de coaching, porque nem que seja só para desenvolvimento pessoal, pode nunca chegar a exercer como coach, pode ser só como desenvolvimento pessoal, mas é muito bom. E para além disso, para todas as pessoas no digital, com negócios digitais, se vão dar formação, se vão dar treino, cursos, etc., saber coaching é muito importante para ajudar os alunos a conseguirem os melhores resultados. Portanto, quando nós damos um curso, aulas, não é? Damos só aulas, formação instrucional, estamos a passar conhecimento. Quando a isso acrescentamos coaching, estamos a ajudar o aluno a executar sobre aquilo que está a aprender e é aí que vão surgir os melhores resultados. Portanto, mesmo que o teu negócio seja só criar um curso online, um curso de coaching vai ajudar-te a proporcionar uma melhor experiência e melhores resultados para os teus alunos. Depois, outra pergunta. O Kajabi é a melhor plataforma para o website, cursos online e tudo o resto? Ou o WordPress? Uma pergunta complexa. Ok? Porque, para mim, na minha opinião, o Kajabi é a melhor plataforma para cursos online. Portanto, para quem já sabe que vai ter cursos online, ou para quem já tem cursos online à venda, para mim a melhor plataforma é o Kajabi. E se vão estar a apostar no Kajabi, então mais vale fazer o site diretamente no Kajabi, que assim fica tudo no mesmo sítio. Ok? Essa é a grande vantagem de ter tudo no Kajabi. Tens tudo no mesmo sítio, é só uma ferramenta para tudo. Perfeito, não é? Agora, para quem está a começar e ainda não tem cursos online e sabe que talvez no futuro vá criar cursos online, mas ainda não é para já, é mais para a frente, pode começar no WordPress, porque é mais barato. Okay? O Kajabi, para mim, é a melhor plataforma de cursos online, mas é uma plataforma, é das mais caras no mercado. Eu acho que compensa, é por isso que uso o Kajabi, mas não deixa de ser uma plataforma de investimento significativo. Então, se ainda não tens cursos online, só daqui a uns tempos é que vais criar cursos online, podes perfeitamente primeiro criar o teu site no WordPress, que para mim é a melhor plataforma de criação de sites, e ir por aí. E atenção, se começares então pelo WordPress, utiliza o WordPress com alojamento próprio e domínio próprio. Portanto, não vais para o wordpress.com em que depois o site não é teu, não te pertence e não tens tantas também possibilidades de customização. Mas sim, elas são igualmente boas. No início do Kajabi, a parte de criação do website tinha algumas deficiências em termos de otimização para motores de pesquisa, portanto SEO, mas hoje em dia o Kajabi já tem tudo o que tu precisas para fazer uma boa otimização de SEO no teu site, portanto essa questão já não se coloca. Ele nesse aspecto é igualmente está ao nível de qualquer outro site, como por exemplo o WordPress, portanto essa questão já não se coloca. Então, se já tens cursos online ou vais ter brevemente e queres alojar os teus cursos online na melhor plataforma que existe, opta pelo Kajabi, faz o teu site no Kajabi e ficas com tudo no mesmo sítio. Se para ti os cursos online ainda não é para já, podes ir para o WordPress e criar um site em WordPress. E a última pergunta por hoje, que isto já está a ficar mesmo muito grande. Como criar um e-mail para email marketing? Então, para email marketing não se deve usar aqueles e-mails do tipo @gmail.com ou @hotmail.com. Não deves usar isso, deves usar um e-mail profissional. Como por exemplo, eu tenho filipe@filipamaia.pt. E para criares esse e-mail, o que tu precisas é de ter domínio próprio e alojamento próprio. Basicamente é isso. Então precisas de comprar o teu próprio domínio, depois comprar o teu próprio alojamento. Regra geral, os alojamentos já vêm com contas de e-mail incluídas. Podes criar um endereço de e-mail e usas esse e-mail para fazer email marketing. Então, é isso. Esta pergunta acho que foi assim a mais simplesinha de todas. E pronto, vou deixar as perguntas assim mais pessoais
algumas assim bem pessoais, vou deixar para o próximo vídeo. Então, voltamos a falar nessa altura. Se tiveres mais perguntas para mim, podes deixar também aqui nos comentários. E já agora, conta-me aqui nos comentários um facto sobre ti que a maior parte das pessoas desconheça, que assim ficamos a conhecer-nos um bocadinho melhor, ou melhor, assim eu fico a conhecer-te também um bocadinho melhor a ti. Como sempre, foi um grande prazer ter-te desse lado e vemo-nos no próximo vídeo. Um beijinho!